pública municipal. Esse tema aí da medicação, né, da necessidade da medicação na rede pública é sempre um tema controverso, sempre a comunidade cobra essa questão da farmácia, né, cobra a questão de ter aquele medicamento lá na farmácia disponível, mas a composição dessa farmácia, como ela é formada para poder atender a população, ela tem vários atores, tem vários personagens e várias estruturas que compõem essa organização. E para explicar no detalhamento isso, a gente trouxe duas profissionais aqui que atuam aqui no município de Birubá, uma com mais de 20 anos de serviços prestados como farmacêutica aqui no município e a outra com 10 anos e um pouquinho também aí de experiência aqui em Ibirubá. Então a gente quer acolher aqui com muito carinho a Aline Carré, que é a farmacêutica do município, e também a Luciana Agnes, né, que também é integrante, farmacêutica e integrante da coordenação aí da nossa rede básica, né, de farmácia aqui de Ibirubá. Bom dia, meninas, sejam muito bem-vindas aqui no jornal, no Cidade News, e a gente vai iniciar perguntando para vocês assim, uh, o que é a farmácia pública municipal, né? Aonde que ela depois eu acho que até a Luciana pode, que ela já é mais antiga, né? E pode fazer essa fala da transição, como era antigamente e como é hoje, porque acredito que teve bastante mudança aí, né, na forma que a farmácia se organiza. Mas vamos começar com a Luciana. Luciana, Aline, aqui que está aqui mais pertinho, Aline. Bom dia, Aline, tudo bem? Fala um pouquinho de você antes de nós entrar no assunto sério aqui. Tá bom, bom dia, Cristiano, bom dia, ouvintes. Então, eu já estou aqui em Birubá há quase 10 anos, né? Agora em agosto faz 10 anos que eu vim para cá. Eu sou natural de Ijuí, né? Então, já me sinto bem familiarizada agora com a cidade, né? E então estou trabalhando ali desde que eu vim para cá, vim pelo concurso, né? Estou trabalhando ali, então vai fazer 10 anos já. Tá certo, Luciana. Bom dia, tudo bem, Cristiano e ouvintes? Então, eu estou em Birubá, no concurso, entrei no primeiro concurso em janeiro de 2013, então já faz mais de 21 anos. Quando eu comecei a trabalhar, o posto era ao lado do INSS, aqui na Mauá mesmo. Uhum. A nossa farmácia nem se compara com o tamanho, com a proporção que é hoje. Os componentes continuam semelhantes. Medicamentos, a gente teria os medicamentos básicos, que seriam de aquisição pela prefeitura, e tem os do Ministério da Saúde, do Estado, só que a proporção hoje não se compara com quando eu entrei 20 anos atrás. Certo, certo. Como que se organiza hoje, meninas, a farmácia pública, né? Porque vamos nos colocar no local do cidadão, no lugar do cidadão, né? Ele vai lá, ou na sua estratégia da saúde da família, ou ali no postão mesmo, ele faz a consulta dele, e daí o médico receita para ele uma medicação que ele precisa tomar, né? E aí ele chega lá na farmácia para buscar essa medicação. E nem sempre essa medicação que ele necessita está disponível lá, né? E aí começa aquela romaria, aquela angústia, né, desse paciente que precisa dessa medicação. Como que esse processo se dá ali dentro, né? O que tem, o que não tem, quando não tem, por que não tem, e quais as formas que o cidadão tem para acessar esse medicamento? Não sei quem vai... Então, os medicamentos da farmácia básica, que a gente fala farmácia básica, geralmente são os medicamentos que o município que realiza a compra. Uhum. Aí, os valores são uma parte do município que investe esse valor, e vem também do governo federal e estadual. Certo, mas a compra é feita pelo município. É feita por aqui, a gente tem que seguir uma lista do Ministério da Saúde, então a gente tem essa lista e nós compramos através de um consórcio intermunicipal, o CISA, de Ijuí. Esses medicamentos são comprados trimestralmente. Aí eles vão fazendo a entrega e, ocasionalmente, algumas vezes, ocorrem alguns atrasos, algumas faltas. Quando o CISA nos informa que não vai conseguir entregar o medicamento, a gente faz, via município, uma licitação tentando adquirir, então, de outra forma, para poder proporcionar esse medicamento ao paciente. Aí, às vezes, acontece de faltar algum tempo, assim, ficar uma brecha de tempo sem o medicamento. Tá certo. E quais as outras situações que tem, assim, na realidade da farmácia, assim, para não ter, às vezes, não é da... O que é essa
todo mundo fala da lista básica. Quantos medicamentos compõem essa lista básica? Porque no caso o município tem essa lista básica, que é a RENAME, né, a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Aí, assim, no município a gente tem uma REMUME, que é baseado nessa relação nacional, só que, por exemplo, a realidade do nosso município, do Rio Grande do Sul, é diferente do que as patologias que tem lá no Nordeste, enfim. Então, tem alguns medicamentos que a gente não tem saída, né, não tem demanda. Então, Não tem por que comprar, né? daí a gente não adquire. Mas, além dessa lista básica, né, a gente tem alguns medicamentos que eles não estão nessa RENAME, mas que o município compra. Por exemplo, o Tandrilax, que ele não faz parte da lista básica, né, não, mas no município a gente tem, sabe? Então, tem a lista básica, né, que é do Brasil, no caso, a nacional, e além disso, o município ele pode incluir na sua lista básica os medicamentos que ele acha que, né, que tem mais demanda na população. Então, a gente tem alguns medicamentos além dessa lista básica. E, claro, acontece muitas vezes de os médicos prescreverem alguns medicamentos que não constam nessa lista básica. Às vezes, a pessoa vai consultar com algum especialista, ele prescreve um medicamento mais novo, digamos assim, que não está né, não está contemplado nessa lista, nem a nacional e nem a do município. Aí existe a possibilidade da pessoa entrar com um processo administrativo para receber do Estado. Aí também, no Estado, tem uma página que tem lá alguns medicamentos que são fornecidos, e tem protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas que têm que ser seguidas, né, para a pessoa poder ganhar esse medicamento. Então, tem alguns critérios, tem que mandar exames, enfim, né, alguma documentação para receber esses medicamentos através do Estado daí. Hoje, por exemplo, assim, vocês têm ideia da quantidade de remédios que é disponibilizado pela rede municipal, assim? Não sei se não tem como mensurar isso em quantidade de remédios, né? Mas quanto é investido hoje na farmácia do município de Birubá em medicação pela essa lista do município? Em torno de 1 milhão ao ano, mais ou menos. 1 milhão ao ano. Esse de é investimento no município. No município, da licitação que é feita... Da licitação pelo CISA. Pelo CISA. Uhum. E as empresas que se habilitam, porque tem a questão como é que se diz, do nome genérico científico da medicação. Às vezes, tu falou Tandrilax, né? Às vezes que é mais conhecido. É mais conhecido como Tandrilax, né? Mas tem vários laboratórios que trabalham essa fórmula aí, né? Isso. E hoje, por exemplo, a rede de médicos, ela está orientada na hora de receitar, dependendo da patologia, receitar dentro desta lista? Ou acontece ainda muitas vezes do médico estar desinformado e receita um medicamento que não tem na rede? Ele tem como saber o que tem e o que não tem? Sim. Pelo sistema? Sim, na verdade nós distribuímos a nossa lista para todos os prescritores do município, no caso do posto de saúde, nos SFs, e também a gente tenta entregar para os médicos novos, então, Sim. Né, que chegam no município particular, convênio, a gente tenta entregar essa lista para eles terem uma noção do que a gente tem disponível na farmácia. Certo. Só que, às vezes, eles receitam algo que não consta, não é contemplado nessa lista, né? Digamos que eu tô com uma patologia lá que não é, digamos assim, do normal, né? Então vamos para essa situação. Eu tô lá com uma patologia que normalmente as pessoas aqui na nossa região não têm essa doença, né? Aí eu chego lá, o médico me receita um medicamento lá e esse medicamento, em tese, não está lá na lista porque, né, eu sou um fora da casinha, né? Um cara que saiu fora da curva. Aí, então, você falou da questão do processo do Estado. Como que funciona esse processo administrativo? A pessoa tem que ir lá na coordenadoria ou ali mesmo na prefeitura que encaminha isso? Não, é conosco mesmo, é lá na farmácia. Aí a pessoa vai, solicita o medicamento, a gente vai olhar no sistema, que tem um sistema que até o público pode olhar, ele é aberto ao público também, ele pode digitar o nome do seu medicamento. Aí só ele vai ter que saber qual CID que ele vai usar, qual que é a patologia dele. Aí, sim. Porque o Estado fornece um medicamento, mas ele serve para 10 patologias, mas ele vai fornecer para 3, por exemplo. Então, ele tem que se encaixar naquele protocolo clínico. Então, a gente vai fornecer os formulários, o que vai necessitar de exames, ele volta ao médico, o médico preenche aquele formulário e ele nos devolve e a gente encaminha para o Estado. Tá, e entre esse encaminhamento para o Estado e o paciente receber esse remédio, tem normalmente um trâmite de quanto tempo? E depende o medicamento. Então, tem vai para cada setor. Por exemplo, o medicamento para o coração vai para o setor de cardiologia.
Alguns, suplementação vai para nutrição. Então, cada um tem um tempo médio de demora. Nutrição é mais rápido, em torno de 10 dias, às vezes 15, mas a gente já teve aprovação até de uma semana. Aí, os outros, a gente pede para o paciente entrar em contato em 20 dias, mas a média é um mês no retorno do perito. Entendi. Então, tá. Então, nós temos esse 1 milhão que é investido pelo município, né, todos os anos aí para comprar o medicamento, que são aquela lista básica. E o pessoal acha que a lista básica é paracetamol e um ou outro, né? Eu queria que tu colocasse assim hoje quantos remédios assim estão nessa lista aí, tipos, enfim, né? Não chega a 200, mas eu não vou me lembrar exatamente agora, assim, mas a gente quase 200, cento e tantos medicamentos, assim, né? Daí, claro, por exemplo, tem alguns que a gente tem comprimido, tem ele líquido, né? Tem mais de uma apresentação para o mesmo medicamento, até para contemplar as crianças, né? Ou pessoas que têm problema de deglutição, né? Mas a gente tem bastante coisa. Se for comparar, assim, com os municípios maiores até, próximos aqui, né? Por exemplo, Cruz Alta, a gente tem uma lista bem abrangente, bem mais ampla, né? Bem mais ampla, certo. Que legal isso. Isso é importante porque, às vezes, né, principalmente nas redes sociais e WhatsApp, grupos de WhatsApp aí, né, as pessoas acabam se levando pelo senso comum e fazendo, não que a crítica não seja permitida, ou, né, mas é importante a gente junto com a crítica também, nós como veículos de comunicação, levar informação, né? Então, a gente está aqui com 2 farmacêuticas concursadas do município, elas não têm por que chegar aqui e vir, eu vou lá falar bem do prefeito, não, elas trabalham com essa realidade e trazem essa realidade que uma tem mais de 20 anos e a outra quase 10 anos de trabalho prestado para o município de Ibirubá sobre essa questão aí da farmácia, né? Luciana, como que era antigamente? Vamos fazer essa memória, né? Como que era antigamente a farmácia? Vinha tudo do SUS? Como que era? A gente tinha alguns medicamentos que vinham do governo do estado, mas era pouco medicamento, e geralmente era no inverno. A gente tinha o inverno gaúcho, eles tinham um kit que eles mandavam para nós. Até, às vezes, alguns medicamentos desse kit não eram utilizados, acabavam indo para descarte, sabe? Então, não era compatível com a realidade, a quantidade. Então, depois que tinha alguns que a gente fazia a compra e depois foi se organizando melhor. A gente fazia a licitação através do nosso setor de compras, com o nosso comprador, o Lair Lagman. Aí era feito através aqui do município mesmo. E nós fazíamos tomadas de preços e licitações. Com o tempo foi inserido, então, foi obrigatório o pregão eletrônico, aí foi se modernizando. Aí a gente aderiu ao consórcio de Juí, que é o CISA, que para nós ficou mais organizado. Então, eles já têm uma estrutura com advogados, porque isso acontece na empresa, tem uma data para entregar, eles não entregam, aí tu tem que chamar o segundo lugar para chamar o segundo colocado, tem todo um trâmite legal para seguir. Então, eles já estão mais estruturados lá. E a gente aderiu ao consórcio deles, então, também. Certo, que legal. E aí, essa adesão, ela foi feita através da articulação dos prefeitos ou da própria rede que se Dos prefeitos, o Comagia, também em conjunto com o Comagia, o CISA, né? Então, foi feita essa adesão. Tá, então falamos ali da lista municipal, né? Falamos aí dos processos do Estado, e aí eu quero dar um testemunho aqui. Eu, por exemplo, né, como a gente sempre fala aqui, eu sempre falo aqui, eu tenho gêmeos, né? E eles necessitam de suplemento não, de fórmula, né? Que é um leite especial lá que eles tomam. E aí a gente, quando eles chegaram para nós, né? Que todo mundo sabe a história aqui, a gente iniciou comprando e tal, e daí a gente, como eram 2, a gente foi pesando no orçamento, né? E jornalista não ganha muito bem, viu, pessoal? Jornalista é uma profissão sofrida. E aí a gente, vamos buscar esse apoio aí, né, na rede, né? E aí a gente foi consultar com a nutricionista, né, com a pediatra, daí a pediatra encaminhou para a nutricionista, tudo do município isso. Aí a nutricionista, né, fez a mudança lá da fórmula, não da fórmula do nome, porque o Estado não fornecia aquela fórmula específica que eles tomavam, né? Só que como é que se diz aí, vocês são farmacêuticas, na composição é a mesma coisa, só muda a marca, né? Não tem problema, digamos, era o Tranderilax lá, né, que eles estavam tomando, né? E aí a gente encaminhou em
8 dias, eu acho, né? O processo, 8 dias já veio a aprovação, tudo ok, e aí já veio a primeira. Deu um probleminha agora de transporte por conta das enchentes, né? E aí eu queria trazer um pouco essa questão, né? Quando tem o Estado manda, quantos pacientes hoje demandam um Estado aqui em Ibirubá? Bastante? Muitos. Muitos. Eu não sei agora números assim, porque Muitos, são é muitos. tudo via Sistema. sistema, então a gente não tem essa proporção agora para. Mas assim, vamos trabalhar então no perfil deles, né? Então, além do leite, né, da fórmula para as crianças, para os bebês, que deve ser bastante, né? Bebês que tem, né? Mas tem Atualmente tá com outros tipos também, né? Por exemplo, oncológicos, né? Sim. Diabéticos, coração, sei lá. Em torno, então, para que a gente pode precisar mais, que a gente faz o atendimento dos pacientes que têm asma e DPOC, que usam a Lênia, que é o formoterol, mais budesonida. Então, esses a gente tem em torno de 200 pacientes. 200 Só dessa dessa patologia. Então, para te ter uma proporção de todos os pacientes que a gente encaminha para variadas patologias. Então, só dessa a gente tem em torno de 200 pacientes. Olha só. E aí, todo mês o Estado manda para o município essa medicação específica. Então, até o Estado tem um cronograma de entrega, que agora, no último mês, não foi cumprido, né? Então, agora ainda não se regularizou. A gente recebe, geralmente, os medicamentos de câmara fria, os que ficam em geladeira, com a temperatura controlada, geralmente até o dia 10 de cada mês. E os medicamentos que eles chamam secos, que seriam os medicamentos não de temperatura controlada, em torno do geralmente dia 20. Às vezes eles encaminham um pouco antes, mas é em torno do dia 20. Então, do dia 10 de geladeira e dia 20 os secos. E as fórmulas nutricionais, então, tem uma variação. Não tem uma data muito certa para eles nos enviarem. Certo. Neste último mês, que teve as enchentes, foi para nós, na verdade, foi um caos, porque a gente ficou sem o sistema. Nós não recebemos praticamente nada no mês de maio. A gente trabalhou com o estoque de abril. E geralmente eles mandam um estoque por um mês. Às vezes algum vem para não abrir em caixa, eles mandam a caixa lacrada, então vai sobrando um pouco do mês para o outro. Sabe? Certo. Eu preciso dar esse testemunho de novo aqui, né? O pessoal fez um malabarismo e uma matemática ali, porque, digamos assim, 10 bebês precisam lá da fórmula, né? E aí chegou a fórmula só para 3 bebês. E aí como é que tu resolve? Tu dá para esses 3 só e deixa 7 sem nada, né? Então o pessoal fez um malabarismo lá e daí distribuía um pouco aqui, outro pouco ali, para garantir que todo mundo pudesse ter minimamente ali, né? Fez a moda antiga ali o processo, né? Manualmente, anotando todos os dados, tudo certinho e tal. Então, é importante que a gente mostre esse esforço dos servidores, assim, porque às vezes acontece muitas vezes do cidadão. Claro que a gente entende, né, que as pessoas, quando se trata de saúde, de medicação, elas chegam lá num momento muito dolorido para elas, né? E agora elas precisam também respeitar, né, quem está do outro lado do balcão, porque são pessoas que estão ali também, que também têm seus problemas, que também têm suas dificuldades, que também têm as suas lutas diárias, né? E que não merecem receber ali xingamentos, né? Má educação, né? Impaciência, tudo mais, né? Então, conversa, dialoga, escutem, porque se eles estão passando uma informação, essa informação é a informação que eles têm, né? Então, eu também, às vezes, chego lá e tal, nessa questão da fórmula, né, a pessoa dizia para mim lá, sim, a gente já lá na coordenadoria o pessoal já tá se organizando, tal, né? E aí sempre não, a coordenadoria não mandou. Daí um dia eu perguntei, tá, mas aí a gente vai ficar na espera ou vai fazer uma busca ativa para entender o que está acontecendo? E a gente tem essas ânsias, porque quando tu tá no outro lugar, tu também tem esta preocupação. E aí eu quero entrar agora na questão, assim, de valores, assim. A gente sabe que existem algumas medicações que são muito caras, né? Muito caras. E aí as pessoas têm que ir porque nem o município, nem o estado conseguem atender, né? E aí elas recorrem a uma terceira forma, que é o judiciário, né? Aí quantos processos hoje o município atende desses medicamentos, digamos assim, que são... Porque quando o judiciário determina, não tem o que fazer, tem que comprar, né? Ele mandou, tem que fazer, né?
Só antes eu queria só fazer um parênteses assim, falando dessa parte do estado, assim que a população e até os médicos conseguem consultar, tem o Farmácia Digital, que é um site do estado, né, Secretaria Estadual, que lá a pessoa pode colocar o nome do seu medicamento sempre pelo princípio ativo, né, nunca o nome comercial, Tandrilax né? não, tá, Não, pessoal? Tandrilax não. Mas aí a pessoa consegue encontrar lá se dá para encaminhar um processo administrativo pelo estado, né? Claro, tem muita gente que liga para nós e pergunta, vai lá, a gente fornece toda essa informação, mas às vezes hoje em dia é tão fácil, só com o celular na Sim. mão, né? Às vezes a pessoa consegue consultar também isso rapidamente, enfim, né? Agora falando do processo judicial, assim, a gente tem mais de 100 pacientes e assim mais de 100 pacientes. Às vezes tem um paciente que entra com processo Vários judicial remédios. para mais de um medicamento. Né? E daí o que acontece? Geralmente os medicamentos que não têm um custo assim tão elevado, eles entram contra o Estado e contra o município. Aí, se o Estado não manda, o município tem que fazer essa compra porque ele é solidário na nação. Aí, ou alguns medicamentos que são de alto custo, por exemplo, oncológicos, que às vezes tem medicamento que custa mais de 50 mil reais, né? Esses, assim, geralmente vem o processo só contra o Estado, né? Geralmente, acontece às vezes ser contra o município, só que se torna bem oneroso, né? O município acaba sempre recorrendo, esperando que o Estado envie, né, essa medicação. Né, essa é parte dos oncológicos, mas os outros, assim, que tem um custo menor, o município sempre compra. A gente teve agora um problema, desde o início do ano para cá, que teve a nova lei de licitações, né, que na verdade não é tão nova assim, ela é de 2021, mas o prazo para adequação era até 2024, E né? o pessoal deixou para a última Né, hora. como bom brasileiro, até o último Aliás, tem minuto. lugares aí que ainda não se adequaram, tem Verdade. espaços aí que está bem complicado, mas enfim. E daí, enfim, né, em virtude da adequação a essa legislação, tem que ser feita, então, uma dispensa de licitação ou um registro de preço. Daí, isso são processos que demoram, né? Até faz o quê? Umas 2 semanas a gente sentou lá, foi a secretária, foi a coordenadora também, eu junto com o pessoal da licitação, com o pessoal do jurídico do município, para a gente tentar ver o que a gente podia fazer para agilizar isso, né? Então, tem também agora, a gente tem em andamento uma dispensa de licitação, que é assim, demora de 1 a 2 meses, demora bastante para até que saia esse resultado. E a gente também tem encaminhado pelo setor de compras uma compra emergencial para atender essa demanda agora, dos próximos 2 meses, até que saia essa dispensa. Então, está em andamento, sabe? Só que tem coisas, às vezes, que fogem, né? A gente encaminha o memorando, só que tem um processo. E com as enchentes também prejudicou o estoque das farmácias locais, no caso, né? Tem algumas medicações assim que eles não têm estoque aqui, eles têm que pedir transferência de uma filial para outra, e isso às vezes demora um pouquinho também. Outra questão também que é importante a gente dizer para o cidadão, tem aquela medicação contínua, né? Então, o hipertenso, o diabético, o asmático, né? O que tem problema respiratório e tal. Existem também convênios, né? Que existem com farmácias, né? Que o pessoal pode, às vezes, num horário que a farmácia pública não está aberta, que chegou os 7 da noite, preciso do medicamento lá, terminou meu remédio para pressão, terminou minha bombinha lá, né? Pode ir também nessas farmácias privadas que tem esse convênio, né? Sim, que seria a Farmácia Popular do Brasil. Isso, é. Em Ibirubá nós temos 2, temos a Panvel e uma filial da São João, filial 1, se não me engano, né? É o pessoal... É aquela que é 24 horas, aquela ali. Isso, O paciente só tem que ir com a sua receita, tem que estar atualizada também, documentos, e ele retira, essa Farmácia Popular também tem uma lista, tem alguns medicamentos que são gratuitos, como podem pegar lá ou no posto, semelhantemente, e outros que eles têm um custo para o paciente, mas é um custo muito reduzido. Aí vai ser conforme aquela lista que eles têm disponibilizado. Certo, certo. Tem uma questão, assim, que sempre é curioso. A gente chega ali no postão e tem aquelas senhas ali da distribuição. Algumas pessoas acabam falando bobagem, dizendo que é ruim e tal, mas é a forma mais coerente e correta de organizar a demanda, né? E dependendo do dia da semana e o horário, gente do céu, é uma multidão ali para pegar remédio. Por que isso acontece? É conforme o atendimento vão? Se, por exemplo, ontem vocês estavam com o expediente interno, né? Então, hoje é um dia que está bombando lá, é isso? Isso. Início de mês sempre são os dias que tem mais demanda de pacientes. Então, também modifica um pouco conforme a procura por consultas médicas, mas geralmente os dias mais movimentados são início de mês
é geralmente o dia que depois que fecha a farmácia. A gente pode falar também sobre isso depois. O dia, o que seria hoje, ontem a farmácia esteve fechada para inventário eletrônico, no dia seguinte sempre aumenta muito a demanda e nos próximos dias também. Claro que tem sempre o dia anterior, na segunda-feira foi aberta a farmácia, também foi um dia de muito movimento. A gente conversa com os pacientes, tenta, aqueles que vão uma vez ao mês, a gente tenta, olha, vamos trocar o dia, você não quer, a gente dá um pouquinho antes, agora, esses medicamentos, você vem agora dia 28, que tem menos movimento. É que eles gostam de ir nesse dia, por quê? Eles já vão ficarem fazer tudo de uma vez, eles liberam exames nesses dias. Também vem e resolve, isso, faz eles querem tudo fisioterapia, então eles já aproveitam e ficam um dia inteiro só em Na todas as saúde. filas. Isso, É certo. Mas o atendimento ali é sensacional. Tem dois guichês de atendimento. Tem um guichê prioritário para os idosos, para quem necessita de atendimento prioritário, né? E tem uma equipe ali de 4, 5 pessoas ali que passam o dia inteiro tastaveando, correndo de um lado para o outro ali para conseguir dar conta, né? E vocês que coordenam todo esse trabalho, é isso? Isso. Até sobre as senhas, é importante informar que a gente sempre tem um horário que encerra as senhas. A gente estipulou meia hora de manhã antes, então as senhas até as 11 da manhã e à tarde até as 4h30. Nesses dias de muito movimento, como hoje, ou amanhã vai ser, às vezes a gente encerra a senha um pouco antes, porque no próprio sistema dá o tempo médio de atendimento, o tempo de espera. Aí a gente olha, tem 100 pessoas para atender e o tempo médio de espera não vai conseguir atender todo mundo. Então a gente encerra sem, às vezes, nesses dias, um pouco antes. Uma média de atendimento diário ali, vocês têm mais ou menos? 500 nesses Nesse dias. dia de movimento, No dia do movimento, 500 pessoas. Em torno disso. Minha nossa, é gente, né? E como que é o armazenamento disso, né? Tem medicamentos que precisam ficar refrigerados, outros não. Tem um tempo de validade também, né? Que precisa levar em conta. A medicação nem sempre é muito longo, né? E o cuidado também em como armazenar, né? Para não ficar exposto e tudo mais, né? Como que vocês organizam isso ali? Tem uma sala preparada para isso, né? Como é que é feito? Porque eu vejo, às vezes eu observo lá, quando eu vou lá, que os servidores estão ali tirando das caixinhas, botando, né, deixando já para não precisar entregar com caixa, entregar só o envelopinho ali com a medicação quando é comprimido e tal, né? Como que funciona essa parte logística interna ali, até para o pessoal entender, né, que não é só chegar ali, que é uma farmácia, que, né, tem todo um trabalho técnico ali que é necessário e importante. Então nós temos o nosso depósito que já foi feito dentro da farmácia e como com o passar do tempo ele ficou insuficiente. Aí nos forneceram uma outra sala, que é onde ficam os suplementos que a gente guarda lá, e mais um restante do estoque. O nosso sistema de controle do estoque é todo por lote e para a gente conferir os lotes e as validades. Então esse controle agora é bem rigoroso. Por exemplo, ontem nós recebemos medicamentos e alguns tinham a data de validade que a gente recebeu inferior do que a gente já tinha no nosso estoque. Daí quem tá aquelas 2 pessoas que ficam que não estão no atendimento, elas estão só trabalhando com isso. Tiveram que trocar todo o nosso sistema, trocar de um depósito para outro, para trazer os que venciam antes para o depósito que a gente utiliza antes. Então, é feito toda essa... E quando sobra esse medicamento, pessoal, ele volta para o Estado? Vocês descartam ele? que não sobra. Não sobra? Verdade, não sobra. É difícil sobrar. Tem alguns medicamentos que realmente saíram da nossa lista por falta de demanda. Aí, antes de sair da lista, por não ter demanda, quando está perto do vencimento, a gente tem a farmácia solidária também. Então, nessa farmácia solidária que a gente aderiu em 2021, né? Foi ali na pandemia, acho. Isso, então é uma farmácia que a gente é apto a receber medicamentos de outros municípios, da população em geral, amostras grátis dos médicos, medicamentos até que não estão na nossa lista. Aí a gente, quando não tem nossa demanda, a gente oferece para os outros municípios que fazem parte dessa farmácia solidária. E é uma troca de medicamentos. Inclusive, eu quero fazer aqui uma observação. Eu sempre trago esses temas assim, porque eu estou registrando tudo, que depois eu quero, se Deus quiser, escrever um livro sobre essa experiência. Mas, assim, a pediatra dos gêmeos, ela sabia que aquela determinada medicação não tinha lá na lista, né? Então, o que ela fez? Ela operacionalizou lá as amostras grátis lá, que ela, como médica, recebe, para chegar lá na farmácia, essa amostra grátis,
para o momento que a gente fosse lá buscar aquela medicação, ela tivesse disponível lá, né? Então, assim, é uma dedicação que a gente percebe que começa desde os médicos, técnicos, enfermeiros, nutricionistas, todo o corpo de servidor, agente de saúde também, na hora de fazer o agendamento e tal. Então, eu digo assim, ó, quem fala mal do SUS não conhece o SUS, não sabe o quanto ele é exemplo assim de organização. Não é perfeito, não é, mas não existe país no mundo que tenha uma rede como a nossa aqui. E o que vocês trouxeram aqui hoje, meninas, é algo assim que deixa a gente muito orgulhoso, e parabéns também à administração, né? R$ 1 milhão por ano é investido em medicação. Então a gente, olha só, a gente tem um orçamento de 120 e tantos milhões, 130 milhões agora neste ano, né? De todas as demandas do município, todas, né? Só a medicação é 1 milhão. Então não dá para a gente achar que esse orçamento é demais, que a gente gasta demais, que a gente arrecada demais. Atender as pessoas, o serviço público, ele acaba se tornando caro, né? E aí vocês fazem essa licitação também por tomada, e daí vão pegando a medicação porque tem essa questão de validade e tal. Então vocês vão pegando conforme vai saindo. Funciona assim? Faz uma só ou cada vez tem que fazer? As licitações são feitas, então, trimestralmente. A cada 3 meses a gente realiza uma programação. Aí no CIS eles nos informam, chegou o medicamento. Então, geralmente eles não fazem a entrega da quantidade total do item que a gente solicitou. É para atender 3 meses e compra. Isso. Certo. O Camargo não aguenta, tá? Ele não tá aqui no estúdio, mas ele quer fazer alguma pergunta. Fala, meu querido Camargo. Não, eu só queria mandar um abraço para as meninas aí. Ó, baita de uma entrevista. Deixa eu baixar meu retorno aqui que tá estourado aqui, só um pouquinho. Mas eu até tava atendendo a meninada aqui agora, tem um intervalinho na escola aqui. Eu não prestei atenção no final. Eu só queria que elas esclarecessem, se o senhor já não o perguntou para elas. A questão aquele dia que tem a contagem da medicação aí, meninas, que não sei se vocês falaram a respeito. Tem muita gente, não se programa. Daí chega no dia lá e dá com a farmácia fechada. Aquilo que a gente comentou, inclusive, ontem à tarde, né? É para esclarecer para essas pessoas, para se organizarem, para não faltar medicamento. Eu, com a minha insulina e o meu remédio da pressão, eu sei que o primeiro dia útil do mês, a farmácia está fechada. Se eu preciso de medicamento, eu pego uma semana antes. Se vocês não colocaram, eu queria que vocês colocassem aí para a população, para esclarecer, para que as pessoas se eduquem de ir pegar a medicação. Assim como também a medicação que vem do Estado, que não é culpa de vocês, às vezes, porque o Estado não entrega, como vocês falaram. Chega lá em Cruz Alta que faz a distribuição. Tá? E eu fiquei sabendo ontem também, Cristiano, aí, e a das farmácias da região, a primeira farmácia que se organiza, que faz para não deixar faltar a medicação, é as meninas aqui de Birubá. Eu conversava com uma pessoa ontem e ele me disse, não, as meninas são as primeiras. E Birubá sempre está atualizado. Às vezes falta medicação porque o Estado não entrega, porque elas são organizadas, o balanço delas todo dia, no primeiro dia útil, chega até o Estado, tá, para que seja renovada a remessa e venha a medicação. Era isso, meninas. Esclarece essa aí do dia que fecha a farmácia, o primeiro dia útil do mês, para que as pessoas saibam como é que funciona, e não é culpa de vocês aí de não querer trabalhar. Vocês estão aí trabalhando, fazendo que venha a medicação para que as pessoas não fiquem sem o remédio. Um abraço para vocês, muito obrigado, Cristiano. Valeu, Camargo. Um abraço, querido. Bem colocado pelo Camargo, né? A Luciana até tinha falado antes que a gente deveria comentar. Realmente, sempre no primeiro dia útil do mês, a farmácia é fechada. Por exemplo, estava fechada ontem, não era o primeiro dia útil do mês, mas devido ao feriadão, né, para a gente não deixar a farmácia fechada tantos dias, então, ao invés de fechar na segunda, a gente organizou com a coordenadoria também, porque tem que a gente solicitar com antecedência, né, e para fechar, então, no dia 4. Mas, em geral, assim, via de regra, o primeiro dia útil de todo mês a farmácia é fechada. Daí, nesse dia, o que a gente faz? A gente tem que prestar contas para o Estado, né? Como a gente tem todos esses medicamentos que vêm do Estado, né, para os pacientes de processo, a gente tem que fazer a contagem, conferência de todos esses medicamentos e enviar para o Estado o nosso inventário eletrônico. Então, no dia 1º, a gente faz isso, né? É feito também toda a triagem dos medicamentos que são doados pela população e que vêm dos consultórios, para a gente incluir na farmácia solidária, né? É feita a separação de receitas, porque durante o dia a dia, no mês, não tem como a gente arquivar ou enviar as receitas, né, que são do Estado, enfim, é feito todo
toda essa parte, a parte dos recibos também, a gente Então, tem o dia que a escanear. farmácia está fechada, talvez vocês trabalhem mais do que Para nos outros nós dias. é bem corrido, realmente, assim, né? Até atualmente a gente está com uma equipe completa na farmácia. A gente tem 6 atendentes ali que fazem um trabalho, né? Que é quem está realmente ali de frente com a população, né? No atendimento direto. Então, hoje a gente pode se considerar feliz, assim, né? Que está com a equipe completa. Até tem um terceiro guichê agora que foi feito na porta. Para esses dias de grande movimento, às vezes a gente abre aquele terceiro guichê para o pessoal atender, para conseguir atender mais gente, né? Mas daí nesse primeiro dia útil a gente tem toda essa parte de trabalho interno, né? A gente tem toda a papelagem, a gente tem que arquivar do mês anterior, tem que destinar, tem, por exemplo, quem retira de processo judicial, a pessoa que retira, ela assina um documento que ela retirou, né? A gente tem que escanear tudo isso e mandar para o nosso jurídico também, para comprovar que a pessoa realmente pegou aquele medicamento, né? Então tem toda uma parte burocrática que a gente tenta centralizar nesse dia, né? E aquela outra situação, meninas, por exemplo, de infraestrutura, digamos assim, se tem um paciente acamado, né, que precisa lá de oxigênio, que precisa de uma cama especial, precisa de um respirador, de alguma coisa, é com vocês ali? O município também faz isso ou é o hospital? Como que funciona essa parte aí? A parte de oxigênio é ali com nós na farmácia, a gente que encaminha para a pessoa receber. Geralmente o concentrador de oxigênio é fornecido pelo Estado, né, por via administrativa, semelhante como é com os medicamentos. E daí tem alguns outros aparelhos, tipo CPAP, BIPAP, que são outros aparelhos, que daí é só por via judicial. Só que também tem que passar ali por nós, a gente tem que encaminhar para a coordenadoria, eles têm que dar uma negativa que aquele aparelho, no caso, não é fornecido, né, por via administrativa, a gente faz um parecer do município também, aí a pessoa entra por via judicial. Quando é um concentrador de oxigênio, também tem protocolos, tem que mandar alguns exames, enfim. Sim. E daí o Estado, geralmente é bem rápido, a resposta do concentrador de oxigênio, assim, a parte do oxigênio é mais rápida do que dos medicamentos, né? Até por ser uma demanda menor, né? Aí, se dá certo, ele só avisa, ele deu deferido, a gente avisa o paciente, e daí, geralmente, a empresa, ela entra direto em contato com o paciente. Por isso que é bem importante o telefone atualizado nesses casos em especial, assim, que daí, depois que deu deferido o processo, não passa mais por nós. A empresa que faz também a manutenção mensal desse equipamento de oxigênio, ela entra direto em contato com a pessoa, né? Daí ela vai lá na casa, vai o fisioterapeuta uma vez por mês, faz a manutenção do aparelho, né? Daí é direto com o paciente. A cada 6 meses, né, tem que fazer uma nova gasometria, que daí ele solicita, a gente entra em contato com o paciente, traz para nós, a gente encaminha para a coordenadoria, né, para manter, no caso, a continuidade do tratamento com esse aparelho, né? Meninas, eu tô aqui impressionado com a complexidade que é, né? Por isso que eu particularmente sou radicalmente contra o senso comum, assim. Nada é como parece ser, né? Quando você vai para dentro de qualquer situação, você percebe que não é aquilo que aparece, né? E o quanto vocês trabalham na papelada, né, na burocracia, no sistema, né, cai a internet, o sistema não funciona, agora com essas enchentes deve ter sido um caos. Imagina tudo isso que normalmente vocês fazem via digital, agora tem que fazer ali na mão e tudo mais, né? Então, assim, de fato, quem faz essa crítica sem entender um pouco, e por isso a gente traz aqui para clarear um pouco essa situação, é muito importante, né? Mas, Luciana, deixa eu te perguntar mais uma questão, assim, tu que é mais veinha, digamos assim, na farmácia, né? Agora chegou a me fugir aqui a parte que eu ia trazer. Quando o paciente tem aquele tratamento direto, tu já falou, né, que eles agendam o dia lá, tem um dia certinho que vem para buscar esse medicamento, né? Mas e quando é essa situação mais dura, assim, e quando o paciente é impaciente também, né? Como que vocês administram isso, assim? Tipo assim, vocês já passaram a informação, depende da autorização, aí o judiciário, digamos, dos processos de judiciário, né? Autorizou lá, mandou, a pessoa chega lá com a assinatura do juiz lá, né? Tipo, mas tá aqui, o juiz já determinou, e aí vocês têm que explicar e tal. Quando chega a esses processos judiciais, vocês têm que fazer o mesmo trâmite de licitação e tal? Como que funciona? Ou vocês podem fazer a compra direta?
Então, até o ano passado, a gente realizava seria uma compra direta, mas na verdade solicitava orçamento de todas as farmácias do município, até porque eles dão 5 dias úteis, então dá o tempo de tu solicitar o orçamento, as farmácias responderem, a gente adquirir e entregar para o paciente. Agora, em janeiro desse ano, como entrou a adequação, como a Aline falou, antes dessa nova licitação, complicou. Aí até a gente separa alguns trabalhos, eu faço mais a parte administrativa, ela pega a parte judicial. Então, complicou bastante para os pacientes. Então, para nós também, porque a gente também não consegue mais fazer essa compra direta. Então, ficou um pouco mais complicado. E não pode adivinhar também o tipo de medicação, porque pelo que a gente entendeu da nova lei agora, tu faz uma previsão para o ano, tu faz uma licitação só e daí fica lá, se precisar eu vou lá e compro, né? Sim. Se precisar daquelas determinadas horas do profissional, eu vou lá e contrato, né? E aí não precisa da burocracia. Seria para desburocratizar, mas para algumas coisas acaba complicando um pouquinho mais, né? Até alguns medicamentos judiciais que o médico não solicita a marca, a gente sempre tenta incluir no pedido do CISA que eu faço trimestralmente. Aí lá, porque eu tenho que comprar tudo pelo nome genérico, né? Então, pelo nome do princípio ativo. Aí é muito mais fácil, não falta, eles entregam em dia. Aí, e vocês agora, podem ter medicamento que não está na lista nacional, sim, inserir pelo município? A gente, na verdade, esses judiciais a gente compra através do CISA, os que não solicitam a marca, que a gente consegue comprar por um preço bom, pelo consórcio, e a gente mantém um estoque no nome da pessoa. Então, para a pessoa que entrou com o processo judicial. Aí os outros que o médico escolheu a marca, às vezes daí tu não consegue fazer essa compra através do consórcio. Aí que entrou essa parte que a Aline falou das licitações. Então... Esse é o maior problema, sabe? Os medicamentos que é exigido marca, tem que ser aquele lá, porque daí foi feito um registro de preço e deu deserto para esses itens, porque as distribuidoras, elas não têm interesse em vender, né? Enfim, esses medicamentos de marca, porque né? Não vale a pena para elas, o lucro delas é muito baixo, né? E elas acabaram não participando e a maioria dos itens ficaram desertos. Aí, por isso que a gente entrou agora por uma dispensa para tentar comprar nas farmácias locais. Esses itens que escolhem a marca é o mais problemático, assim. Certo. Eu estava aqui, e depois eu acabei indo para uma outra pergunta que não era a que eu ia fazer. É o seguinte, ó. A gente percebe que nos últimos anos aqui em Birubá teve um crescimento exponencial assim, de pacientes oncológicos, né? E isso resulta numa demanda maior de medicação, né? E aí eu queria te perguntar, o que do medicamento dos pacientes... Claro que a gente sabe que existem cânceres e cânceres, né? Cada um tem uma patologia diferente, um remédio diferente, um tratamento diferente. Tem aqueles que são os normais, que a gente diz, né? Que são ali para aguentar a quimioterapia, para aguentar a rádio e tal, toda essa parte aí, mas tem aqueles outros que é específico para aquele paciente, para aquele tipo de patologia, né? E aí, hoje, dentro dessa lista que vocês têm, tipo assim, que não é judicial, que não é do Estado, já tem bastante medicamento contemplado nessa lista ou sempre o oncológico é sempre essa burocracia é mais complicado? Então, para oncológicos, na nossa lista, a gente só tem medicamentos para tratar sintomas, por exemplo, vômitos, às vezes a pessoa fica com candidíase oral. Então, esses medicamentos para sintomas. Os medicamentos que da quimioterapia ou que fez a quimioterapia e radioterapia, o paciente vai usar agora mais 5 anos o medicamento para câncer. Esse não é o município que compra e a gente só faz o trâmite de entrega para o paciente não precisar. Fez o tratamento em Cruz Alta. Agora ele vai usar todos os meses um medicamento, por exemplo, o tamoxifeno, para o paciente não ir todos os meses lá no São Vicente e retirar. O município faz esse trâmite de fazer... O motorista vai lá, o paciente tem que deixar uma carteirinha para nós, a sua receita. A gente tem um dia também específico para buscar isso, que eles determinaram. Agora, ultimamente, nós sempre mandávamos no 5º dia útil do mês. Agora mudou, eles entregam na sexta só à tarde. Então, o paciente tem que se organizar bem, deixar a sua carteira, a sua receita, a gente deixa com os motoristas, eles fazem esse serviço de ir no hospital, pegar o medicamento e trazer para nós, a gente redistribui. Então, não somos nós que compramos, né? Então, a gente só faz essa entrega que já vem do hospital. A gente tem de Cruz Alta e temos uns pacientes também que retiram o medicamento de Passo Fundo.
E aí sempre tem que ter alguém da saúde que tem que ir nesses municípios para fazer isso, os esse... motoristas que fazem essa retirada dos medicamentos para nós. Outra dúvida também, Aline e Luciana, é em relação à centralidade. Hoje, todos os medicamentos, tudo que dá conta da questão farmacológica é centralizado no postão. Lá no ESF não tem medicamento, lá não tem como fazer, a não ser uma medicação que o paciente vai fazer no local, está numa situação ruim lá, preciso tomar um remédio aqui e tal, alguma coisa tem lá. É isso. Geralmente nas unidades, nos ESF, só tem medicação de emergência e anticoncepcional. Né? Por como não tem farmacêutico nessas unidades, né? E a parte dos medicamentos é toda centralizada aqui na nossa farmácia, no postão, né? Que daí aqui a gente tem antibióticos controlados, né? Enfim, toda a parte de todos os medicamentos. Nas unidades, realmente, é só as medicações de emergência, que geralmente são os injetáveis, algum comprimido para dor, enfim, né? E anticoncepcional, que a gente manda os injetáveis e os comprimidos que vão para as unidades também. Outra coisa que é legal a gente compartilhar é que vocês têm um WhatsApp, né, da secretaria, né, que, aliás, da farmácia, né, que é importante porque às vezes o paciente é lá do interior, né, aí chega aqui na cidade, chega ali não tem o medicamento, né, dá uma dorzinha a mais, né, um desgaste a mais, né, então se ele pode mandar uma mensagem ali, saber se tem e tal, pode até combinar tudo certinho, passa o número do cartão SUS ali, o pessoal deixa organizadinho ali e ele só vem pegar, né. Sim, até a gente fornece o WhatsApp já mais pelos esses medicamentos do Estado também. Que o do Estado, às vezes, como muda o dia que a gente vai receber, o paciente pode enviar o nome, diz, eu quero saber se já chegou o medicamento do Estado, manda o nome completo, a gente olha no sistema. Daí a gente só responde se está disponível, pode vir retirar ou dá a previsão de quando vai receber o medicamento. Entendi. Até a gente preza por mensagens, porque às vezes alguns pacientes telefonam. Aí a gente está atendendo um outro paciente, a gente não pode parar de atender o paciente para atender o telefone. Então, a gente pede que mande o WhatsApp e assim que o mais rápido possível a gente... bom dia, boa tarde, boa noite também? Vamos, fim de semana, na segunda-feira sempre tem mensagem. Então. É importante o horário. Então a gente vai responder sempre no horário do expediente e nós vamos olhar pelo menos todas as manhãs e todas as tardes. A gente não fica online nele porque a gente tem outros serviços para fazer, mas então... O máximo que a gente conseguir responder, a gente vai respondendo. Certo. Bem legal isso, né? Então, vamos divulgar o número, pessoal? Vamos? Sim. A gente não sabe de cor, né? Não sei. Mas vai... Deixa eu ver aqui. Show de bola. Olha só, a Valdemaria Schuber, eu acho que eu sou muito ruim aí nos sobrenomes alemães aí. Não posso me queixar, sempre fui muito bem atendida, sempre tem meus remédios. Ela também diz aqui, eu uso CPAP, nunca deu problema, já faz 6 anos que eu uso. Ela sempre muito atenciosa. O que é o CPAP que eu... Também para a parte do oxigênio, uma oxigenoterapia domiciliar, né, que eles têm. Esse CPAP, no caso, é um aparelho que é judicial, né, que ela provavelmente tem que enviar o exame a cada 6 meses para manter, né, o uso do aparelho, enfim. Entendi. O número? Então, vamos lá. 99713-8473. 99713-8473. Então, esse é o número aí para você salvar aí o WhatsApp da farmácia. E, claro, né, pessoal, não vamos usar para qualquer coisa, né? Então, tem lá um remédio, uma receita tal. Pode tirar foto, assim, da receita, porque às vezes o médico escreve daquele jeitinho que só ele entende, né? Sim. E Os pacientes enviam a foto perguntando se tem o medicamento também. Não tem problema, porque depois ele vai lá, fica na fila esperando, chega e não tem o medicamento, né? Então, eles podem enviar foto, a gente responde. Que legal. Gurias, eu fiquei aqui extremamente feliz, assim, de poder, enquanto jornalista, entregar esse conteúdo aqui para nossa audiência, porque eu acho que é isso, comunicar é fundamental, né? Às vezes as pessoas têm um costume de fazer pré-julgamentos antes de conhecer o sistema, de conhecer o serviço, né? E vocês são de uma tranquilidade, de um jeito simples de falar para as pessoas entenderem, né? E muito tem da experiência de vocês, né? Não chegaram ontem, né? Então todas vocês têm muitos anos aí de experiência dentro da farmácia, né? A palavra final é de vocês, meninas. Mais algum recado, mais alguma
coisa que a gente não abordou aqui, já é 9 horas, daqui a pouquinho chega a Rose e o Baúzinho aqui, e eles são brabos com o horário deles, mas eu queria agradecer a presença de vocês aqui, né? Desejar um ótimo trabalho para vocês, assim, e a palavra é de vocês. Então, agradecer a oportunidade até para a gente colocar sobre o funcionamento da farmácia, tirar dúvidas dos pacientes. E a gente se coloca à disposição de sempre esclarecer dúvidas. Os pacientes podem falar diretamente conosco na nossa sala. A gente tem uma sala ao lado da farmácia. Eles podem bater lá, que a gente conversa, vai tirar as dúvidas, principalmente medicamentos de processo, né, que são os que geram mais dúvidas nas pessoas. Certo, certo. A gente agradece, então, a oportunidade. O tempo passou tão rápido, né? A gente poderia ficar a manhã inteira aqui e ia ter coisas para conversar, né? Então, acho que foi muito válida essa oportunidade, foi bem legal. E, realmente, como a Luciana falou, a gente está à disposição da população. Então, quem quiser chegar lá, mandar um WhatsApp ou ir lá conversar com nós, tirar dúvidas sobre medicação, né? A gente está à disposição. Obrigada pela oportunidade. Que legal, que legal. Agradecer imensamente a Aline Carré e também a Luciana Agnes, né, pela presença aqui no Cidade News. A gente trouxe muita. Vai ter matéria no Jornal Alto Jacuí também sobre esse tema, para ficar registrado ali para o pessoal, sempre que tiver dúvida, buscar ali o WhatsApp, contato, tudo mais. Um bom trabalho para toda a equipe da farmácia aqui de Ibirubá. Achei sensacional essa ideia da farmácia solidária. Até vamos dar mais um destaquezinho em relação a isso, né? As pessoas, como que elas podem aderir? Eu tenho lá medicamento, eu posso deixar lá? Como é que é feito um cadastro? Como que funciona? A pessoa não precisa... A gente até pede que não precisa entrar na fila. Se a pessoa tem algum medicamento para doar, ela pode chegar no lado do guichê e levar sua sacolinha e dizer assim, tô doando, e que a gente já a gente pega essa medicação. A gente não olha, não faz essa triagem nesse dia, porque o dia que a gente faz essa triagem é no dia que a farmácia fecha. Então, a gente tem um local que a gente vai separar o que é vencido, o que é bom. Às vezes a gente vê que não está uma conservação tão legal, a gente descarta também. Então, é feita essa triagem sempre no dia que fecha a farmácia, e o paciente pode, qualquer hora, pode bater na nossa sala, entregar seu medicamento, pode entregar no guichê. E eu também queria deixar um agradecimento aos nossos colegas, os atendentes de farmácia. Com certeza. Porque eles estão direto no contato com a população, então, às vezes, eles que ouvem um pouco mais... Do que vocês, né? Do que a gente, mas ouvem eles estão... a parte mais nervosa do... Né, Isso, às vezes cai direto, tipo, não é culpa deles, mas eles acabam tendo que absorver, né? Então, agradecer ao trabalho deles, que eles são muito competentes e são ótimos funcionários. Que legal, que legal. Que bom colegas. que a gente tem servidores aqui dedicados, né? Como tem em todo lugar, né? Servidor público, além de ser uma missão, né? É também uma vocação, né? Porque né? Tipo assim, eu vejo vocês, né, profissionais aí capacitados para passar num concurso público. Não é qualquer profissional que consegue passar, né? E aí tanto tempo de dedicação ao serviço público, né? 20 anos, 10 anos, né? É vocação mesmo, né? Porque hoje em dia tá cheio de farmácia aí que vocês poderiam estar trabalhando. Trabalhava às 8 horas ali, fazia o feijão com arroz ali e deu, né? Mas estão ali todo dia, e dá para ver que também que o servidor ele tá ali para resolver aquele problema, né? E às vezes não tá na alçada de vocês, e a gente percebe que vocês vão atrás com mas como é que eu faço isso? É com o Estado, é com o judicial, como é que eu encaminho e tal, né? Dividem as tarefas, tu fica com o judicial, eu fico com esse aqui, para poder ser mais ágil e responder à população. Muito obrigado, meninas, pela dedicação. Vamos encerrando a nossa transmissão ao vivo.